Olá pessoal, bom dia. É sábado, sábado de sol, sábado de alegria. Um forte abraço aos colegas, mulheres e homens petroleiros que ainda trabalham, que estão trabalhando, que estão na ativa e também e principalmente aos aposentados. Mas hoje eu queria falar especificamente de um problema recente que impacta todo mundo, principalmente quem ainda está trabalhando e quem está fazendo o famoso teletrabalho. Pois é, o teletrabalho surgiu já há bastante tempo para possibilitar que algumas pessoas impedidas de comparecer ao trabalho, ao local de trabalho, por motivos de doença, tivessem acesso ao sistema da empresa para que de casa pudessem fazer o teu trabalho. Então, o teletrabalho surgiu com uma, digamos assim, finalidade especial de promover o trabalho mesmo que a pessoa não pudesse ir ao escritório. E o que aconteceu? O que aconteceu é que, em função da pandemia do coronavírus, a maioria ou todas as empresas, digamos assim, pelo menos as grandes empresas, as empresas que têm 100, 200, 300, 5, 10, 50 mil empregados, encontraram nesse formato de trabalho, o teletrabalho, uma forma de superar as adversidades colocadas pela pandemia. Muito oportuna essa forma, porque possibilita que a empresa sobreviva e que o trabalho também sobreviva, e que a partir dessas duas premissas também consigamos manter o emprego e manter as pessoas ocupadas. Isso é fantástico. Entretanto, não podemos, não devemos fazer com que esse formato de trabalho seja considerado a partir de agora, e por conta dessa descoberta, digamos assim, que não é nenhuma descoberta, um formato de trabalho definitivo, que as empresas se aproveitem dessa situação caótica que vivemos para evitar que mais pessoas se contaminem, mais pessoas sejam afetadas pelo coronavírus. E aqui faço um parênteses, todo o meu respeito, todo o meu sentimento a todos aqueles colegas e não que tiveram parentes falecidos por conta do coronavírus. Hoje, provavelmente, o Brasil vai bater a marca de 100 mil mortes pelo coronavírus. É um luto nacional, é um luto de entristecer a nação brasileira como um todo. Então, o meu sentimento, a minha prece, o meu respeito a todos os que se foram por conta dessa terrível doença, e o meu respeito e os meus sentimentos a todos os familiares que perderam entes queridos em função da pandemia. Bom, superado esse momento de reflexão, o que eu quero trazer para você é a preocupação que você deve ter enquanto trabalhador com a questão do teletrabalho. Nenhum de nós está preparado para trabalhar de casa. Não temos um escritório montado em nossas casas e inventamos, e à medida do possível nos viramos nos 30, né, como se diz na gíria, para fazer frente à necessidade. Improvisamos, utilizamos cadeiras que não foram feitas para o trabalho, mesas que muito menos foram feitas para o trabalho, e computadores, né, laptops, que também não são feitos para serem utilizados nas condições que estão sendo utilizadas.
Para quem talvez ainda não saiba, sou também, entre outras coisas, engenheiro de segurança do trabalho e uma área específica, não que seja tratada exclusivamente por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, a ergonomia cuida desses aspectos que estão relacionados ao trabalho com o computador. Então, muitas vezes, durante a minha atividade, eu mesmo me surpreendi, né, fazendo de forma errada o trabalho no escritório. E muitas vezes orientei vários colegas a sentarem direitos, a terem o computador na altura certa, enfim, tudo para evitar que doenças relacionadas com o uso do computador, do notebook, do telefone agora, mais do que nunca, fosse fonte de problemas para todos nós. E são, na verdade são, se não soubermos usar, se não soubermos utilizar, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo terão, ou melhor, trarão muitos problemas à nossa saúde, né? Existe uma coisa muito conhecida por quem trabalha na proteção e na segurança da saúde do trabalhador, que é a LER, L-E-R, lesão por esforço repetitivo. Então, é muito comum ver trabalhadores serem, digamos, sofrerem por conta desse tipo de doença provocada por trabalhos repetitivos que antigamente eram só aconteciam, começaram a acontecer nas linhas de produção contínua, onde a repetitividade do trabalho era a tônica. Mas depois começaram a aparecer outras formas de trabalho, que não exclusivamente aqueles trabalhos realizados nas linhas de montagem, onde a gente vê o trabalhador fazendo sempre a mesma função, sempre a mesma atividade. Algumas coisas foram corrigidas ao longo do tempo, mas outras, inclusive os robôs, vieram substituir muitas das atividades repetitivas, causando inclusive um grande desemprego. E mais recentemente, com o uso intensivo dos computadores, chegou-se à conclusão também que muitas das lesões por esforços repetitivos também aconteciam por conta do uso errado do computador. Não do uso errado de trabalhar de não saber trabalhar com o computador, mas na forma de sentar, na forma do posicionamento do computador, na forma de utilizar o teclado, na forma de utilizar o mouse. Daí que foram surgindo pouco a pouco, digamos, os famosos mouses sem fio, foram surgindo as plataformas digitais onde você, com o seu dedo, você pode se entender com o computador numa boa. E algumas pessoas foram treinadas especificamente para orientar os nossos colegas no trabalho para que não viessem a padecer desse tipo de doença. Então, mais do que nunca, é preciso discutir essa questão do teletrabalho quando a Petrobras, né, de novo a gente volta a falar da Petrobras, como não poderia deixar de ser, embora essa questão do teletrabalho não é uma questão que afeta exclusivamente a Petrobras, mas afeta a todos que trabalham com computador de casa, exatamente por não existirem dentro de casa as condições ideais, as condições necessárias a você fazer o seu trabalho nas mesmas condições ergonômicas que você faria no seu ambiente de trabalho. Então, não se deve, não podemos, não devemos, não queremos aceitar essas condições de teletrabalho como sendo condições definitivas para se executarem as atividades que normalmente fazemos no escritório. É necessário ter isso em mente, é necessário que os sindicatos, federações e associações estejam preparadas para
dialogar com as empresas sobre essa forma de trabalho, sobre esse formato de trabalho. Não é um formato desejável e muito menos saudável. É uma solução emergencial e como solução emergencial deve ser entendida. Portanto, mais do que nunca, é preciso que sindicatos e associações que defendem os trabalhadores, inclusive o extinto Ministério do Trabalho, a Secretaria de Trabalho, sei lá quem, o próprio governo tem que ter atenção redobrada nessa questão. É de extrema importância. Não queremos trabalhadores doentes por questões relacionadas ao teletrabalho. E isso certamente vai acontecer a médio prazo, a curto prazo, a curto, a médio e a longo prazo, assim como são as exposições a agentes agressivos, agentes químicos agressivos e outros agentes físicos também, quando o trabalhador se expõe de forma costumeira, de forma diária a todos esses agentes que agridem a saúde do trabalhador. O teletrabalho é também uma forma de se expor a riscos. Acredite, você verá mais cedo ou mais tarde que esse período, essa semana, esse mês, esses meses que você está em casa efetuando o trabalho de forma inadequada, vai te trazer alguma consequência no seu pulso, no seu braço, nos seus dedos, na sua coluna, no seu corpo de uma maneira geral. E como fugir a tudo isso? Fazendo ginástica, lógico, se precavendo, agindo preventivamente, fazendo ginástica laboral, ou mesmo aquela ginástica que normalmente você faz, dando mais cuidado aos membros superiores, não ficar o tempo todo diante do computador, também causa problema a exposição à imagem, à luz que vem do computador. Todas essas questões fazem mal à saúde e é preciso estar atento para não ter os problemas que costumam aparecer a curto prazo, ou a médio, ou dependendo do que for, a longo prazo também. Então, teletrabalho é uma oportunidade para se discutir seriamente o que fazer para melhorar a saúde do trabalhador enquanto ser humano, enquanto necessário à atividade industrial, enquanto necessário à criação de riqueza e de bens, enquanto necessário à própria situação socioeconômica de cada um de nós, e é preciso discutir com seriedade e com técnica, e isso está disponível em qualquer ambiente de trabalho e com os profissionais preparados para atuar nessas questões. Agora, de novo, vou voltar a frisar, o Sindipetro, seja do Norte Fluminense, seja daqui do Rio, seja de onde for, a FUP como federação, a FNP como federação, os marítimos, todos os trabalhadores, por meio dos seus sindicatos, por seus representantes oficiais, precisam estar atentos e não aceitar passivamente que o que é uma emergência se transforme numa questão de rotina e que se abandonem os escritórios. Ninguém mais vai trabalhar no escritório, se faz rodízio de mesa, de cadeira, se faz rodízio de semanal, de uma semana trabalha um, outra semana trabalha outro, porque isso não é salutar. Não faz bem à saúde, não faz bem ao emprego, não faz bem à economia e não faz bem principalmente à saúde do trabalhador, que é quem está na frente de linha, exposto a todas essas questões. Então, caríssimos amigos dos sindicatos, das federações dos sindicatos, dos marítimos, dos aeroviários, dos eletricitários, dos sanitários, dos petroleiros de uma maneira geral, todos que representam os trabalhadores em qualquer área, no comércio, onde for,
onde quer que tenha trabalhador fazendo teletrabalho, é preciso prestar muita atenção para as doenças que podem advir desse formato de trabalho por estar sendo feito de forma equivocada, de forma errada, sem as condições necessárias que permitem que esse trabalho seja feito da forma correta. Então, teletrabalho no acordo coletivo de trabalho, sim, e a Petrobras tem que discutir isso de forma séria e a preservar a saúde dos empregados da Petrobras e não entrar nessa onda, nessa moda de que encontramos uma nova forma de trabalhar, onde o próprio empregado vai gastar a sua conta de internet, vai utilizar a sua residência, a sua casa para desenvolver as atividades. Até pode, mas de uma forma eventual, de uma forma extraordinária, como essa que estamos vivendo, mas não pode virar uma rotina, porque as condições e o ambiente ideal para se desenvolver a atividade laboral é o trabalho, é o escritório, é o ambiente do trabalho, não é o ambiente residencial, onde temos vários inconvenientes, além dos que já evidenciados, como o posto de trabalho inadequado, temos também as questões familiares, temos também o dia a dia da nossa casa, o dia a dia da nossa família, que interferem na nossa atividade laboral e não fazem nos render tanto quanto poderíamos e normalmente rendemos no ambiente de trabalho. Então, fica aqui o meu apelo a todos os sindicalistas, a todos os representantes dos trabalhadores, para que não deixem fugir a oportunidade de discutir com seriedade o teletrabalho. Teletrabalho não é solução. Teletrabalho é um expediente extraordinário para ser utilizado em momentos de crise, em momentos extraordinários como esses que estamos vivendo. Ok? Compartilhe esse vídeo, faça também a sua parte e ajude a melhorar também as condições de trabalho de todos aqueles que felizmente têm emprego e que estão de uma maneira extraordinária fazendo o seu trabalho em casa. Um grande abraço a todos, um bom sábado e a gente se vê no próximo vídeo. Compartilhe este vídeo também e assine o canal. Vamos aumentar o número de pessoas sendo informadas. Um grande abraço a todos.